Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. O que nós vamos fazer hoje aqui? Vamos acompanhar qual é a aula de hoje. Então nós estamos falando aqui da aula de número 7, nós vamos ter aqui a nossa revisão e avaliação. Então nesse momento eu convido todos nós a participarmos aqui da nossa revisão. Vamos lá, vamos juntos. Muito bem, nós vamos então iniciar aqui essa nossa aula de revisão. Nós vamos falar um pouco sobre a Escola de Frankfurt, a escola, que foi fundada ali na Alemanha e que teve um papel fundamental, no pensamento contemporâneo. Então vamos ver por que ela é importante nesse nosso estudo aqui. Vamos acompanhar então. Então primeiro nós temos que ver que a escola, ela criou ali, reunia um grupo de professores, de pensadores, filósofos, sociólogos, e todos eles estavam aí discutindo o contexto de um mundo que estava iniciando ali, que era o século XX, onde todos estavam, então, discutindo ali o efeito das guerras. Tinha tido a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, o avanço do capitalismo. Então, esses pensadores aí se reuniram e começaram a pensar e discutir quais eram os benefícios e também os malefícios que tudo isso causou para a humanidade, tendo em vista que com o iluminismo houve uma promessa de que a razão humana ela iria então trazer aí muitos frutos positivos para a vida, cura de doenças, a paz mundial. Então muitas promessas através da razão, do raciocínio, da racionalidade. E, na verdade, nada disso estava acontecendo, já que estava tendo guerras, muita fome, mortes e etc. Então, eles criaram a chamada teoria crítica. Teoria por quê? Porque eles começaram a estudar esses fenômenos que aconteciam na sociedade de uma maneira crítica. Por isso, lá em Frankfurt, na Alemanha, essa escola, então, reunia esses grandes pensadores para analisar essas contradições da sociedade industrializada, moderna e capitalista. Então, na verdade, a teoria crítica, ela vai ser uma teoria que vai criticar profundamente o capitalismo. Esse é o grande lance aí, a grande leitura de mundo que está sendo feita pelos professores, filósofos da Escola de Frankfurt, olhando a sociedade e fazendo uma crítica sobre tudo que estava acontecendo. E eles viram, então, que o capitalismo era o grande mal de tudo isso. Tudo que foi gerado foi em nome do capitalismo, porque ele visava o lucro. Então, em nome do lucro, em nome do império, de ganhar, de ser grandes potências, os países começaram a entrar em conflitos para quererem dominar, ter a hegemonia desse poder econômico no mundo capitalista. Então esse foi o grande, digamos assim, o grande momento, a grande reflexão que foi discutida quando aqueles homens se reuniam para pensar sobre a sociedade moderna. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Por que eles faziam então essa crítica, além de tudo isso? Aqui vocês podem ver que eles começaram a perceber que o capitalismo originou um grande abismo social. Esse grande abismo social, ele criava classes, criava um grupo de pessoas na sociedade que viviam muito bem, e que esse grupo era um grupo pequeno, que eram os grandes proprietários, os banqueiros, os industriais, e eles então enriqueciam muito, estavam enriquecendo muito, em detrimento do trabalhador, do trabalho do homem, que buscava um salário. Então, uma grande disparidade que foi trazida aí pelo sistema capitalista. Então, ele aponta para um desenvolvimento que leve a uma sociedade sem exploração. Então, eles começaram a questionar isso, mas como é possível, então, pensar uma sociedade sem exploração? Do jeito que está errado. Então, eles começaram a apontar esses erros que aconteciam ali na nossa sociedade, a sociedade da época.
E aí então eles começaram a analisar, mas por que que esses grandes trabalhadores continuavam trabalhando, dando o seu sangue, em troca de um pequeno salário, para enriquecer os outros? Como é que isso é possível? Por que que essas pessoas não se revoltam? Por que que essas pessoas não criam ali, não se organizam para discutir os seus salários, para buscar melhoria de vida, né? Então, eles começaram a fazer esses questionamentos. E diante disso, eles perceberam que o que causava todo esse adormecimento, né, mental, de fazer as pessoas não reagirem diante da exploração, era a indústria cultural. E o que é a indústria cultural? Então vamos acompanhar. Desses grandes pensadores que se reuniam na escola de Frankfurt, um deles era o Adorno e o outro era o Horkheimer. Esses dois homens, esses dois pensadores, eles vão dizer primeiro que o iluminismo, né, foi ao encontro da sua autodestruição. Então, vocês lembram lá, né, com o iluminismo, que houve um grande avanço, né, em várias áreas do conhecimento, da arte, né, da dança, da música, da literatura, houve um grande avanço. Né? Mas prevaleceu nele a ideia de que o saber é mais uma técnica do que uma crítica. Então tudo isso aí foi bom, mas ele foi muito trabalhado como uma técnica do que como uma crítica. Não houve um olhar crítico sobre o que isso estava beneficiando as pessoas, as classes mais pobres. Não tinha esse olhar. Por quê? Porque o olhar era técnico. Tecnicamente estava tudo correto. Agora, na visão da realidade, né, quando você olhava lá para a casa, né, de um pobre, você percebia, de um trabalhador, né, digamos assim, você percebia que era totalmente diferente, né, daquela realidade ali. Eles nem sequer usufruíam desses bens, né, que eram trazidos aí, né, pelas artes, pela literatura, né? Era apenas um pequeno grupo que usufruía de tudo isso. E aqui nós temos uma imagem, né, para a gente ver então que o iluminismo ele agregou aí as classes, né, mais abastadas, né? Então esse grupo aqui era uma classe média, uma classe alta, né? Então eles que, na verdade, usufruíam de todos os bens, tanto bens de consumo, como bens, né, também econômicos, né, ali trazidos e criados dentro, né, do contexto do iluminismo. Então, essa foi uma crítica também, né, na sua teoria, quando olhou para a sociedade. Outra coisa também relacionada com a indústria cultural é a seguinte, ó, vamos acompanhar aqui, que esse olhar que manipulava, que fazia com que as pessoas, os trabalhadores não reagissem, é porque a indústria cultural, ela olhava, né, a razão agora como uma razão instrumental. Então, só pode identificar, construir e aperfeiçoar os instrumentos ou os meios adequados para alcançar fins estabelecidos e controlados, a palavra controlados, pelo sistema. Que sistema é esse? O sistema capitalista, na qual a escola de Frankfurt fazia a crítica. Então, eles tinham mecanismos, eles criaram mecanismos que faziam com que a sociedade vivesse uma aparente harmonia. E as classes, então, puderam conviver. Os trabalhadores no seu canto, trabalhando, voltando para sua casa, para sua família, né, e os empresários, os grandes, né, industriais, os ricos e poderosos continuavam vivendo com a sua riqueza e com o seu poder, cada um como se tudo fosse natural. Então, eles disseram que não, que isso acontecia, não é porque era natural, era porque havia um mecanismo de instrumento da razão humana, dos trabalhadores, que controlavam. Né? Então, todo o sistema capitalista, ele conseguia controlar e manter todo mundo ali na paz e na tranquilidade. Então essa foi outra crítica, né, que foi desenvolvida aí.
Outro ponto também importante, vamos acompanhar aqui, ainda dentro desse contexto da indústria cultural, é que para alcançar essa funcionalidade, né, o sistema capitalista, né, é a sociedade tecnológica contemporânea. Então, toda essa funcionalidade, essa máquina do capitalismo girava, por quê? Porque a sociedade tecnológica contemporânea era toda preparada para mover essa máquina, né, do capitalismo. Então, entre os seus principais instrumentos, né, que pôs em funcionamento uma poderosa máquina, foi essa indústria cultural. Então, pessoal, a indústria cultural era o quê? Era mais uma engrenagem dessa grande máquina que colocava em movimento o capitalismo. Tá bom? Então, por isso era a indústria cultural. Ela continha o quê? Ela entrava na arte, nos cinemas, na televisão, novelas, desenhos. Então, tudo isso aí tinha um contexto ideológico para que, inconscientemente, quando uma família via uma novela, a empregada, né, cuidava da casa, cuidava dos filhos da patroa. Quando você via, então, lá, sempre que as empregadas eram negras. Tudo isso aí, o trabalhador, ele era contente com o seu trabalho, ele era feliz, né, ia para a igreja rezar, agradecer pelo trabalho. Né? Então, tudo isso aí era o quê? Era essa máquina que produzia essas novelas, esses filmes no cinema, para que as pessoas, vendo isso, sem eles dizerem para ele, sem apontar para ele o que estava acontecendo, através daquelas cenas, eles inculcavam, né, na mente das pessoas aquela ideologia. E isso ia passando, né? Ninguém nem percebia que aquilo ali tudo era um contexto ideológico, para manipular e controlar a sua mente. Isso foi uma leitura feita na escola de Frankfurt, tá bom? Então, a indústria cultural, ela teve esse fator importante aí. Essa crítica contra o capitalismo, né, para ver se poderia haver um mundo melhor para os trabalhadores. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ainda dentro desse aspecto, a gente vai falar de um outro assunto, que também tem a ver com esse, mas que nos ajuda a pensar, né, agora a tecnologia de um modo geral. Então vamos ver, ó. Quando a gente fala de tecnologia, né, nós estamos falando de algo muito atual, não é verdade? Algo que é muito atual, que está aqui presente hoje. Quem hoje não tem um celular? Nesse momento, quem não tem um celular? Né, todo mundo faz tudo para ter um celular. E o celular hoje não é só um instrumento de comunicação, onde você vai ouvir alguém do lado de lá, e alguém do lado de lá vai ouvir você do lado daqui, e vocês vão se comunicar entre um emissor e um receptor, né? Apenas ouvindo as vozes das pessoas. Não, hoje em dia, aqui você tem na sua mão, né, um conjunto de ferramentas que estão à sua disposição. Vídeos, áudios, hoje você pode filmar, você pode, né, fotografar. Então, olha só o poder que tem esses instrumentos nas nossas mãos. E aí, eu vou chamar aqui dois filósofos, um filósofo, que é sociólogo também, e uma filósofa pura brasileira, que vai nos ajudar, então, a pensar sobre isso. O primeiro é o Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele deu uma palestra, né, ele dava palestra, né, e ele dizia que as redes sociais, elas são uma armadilha. O que é uma armadilha? É quando você prepara algo para alguém cair, né? Para pegar alguma coisa, ou para pegar alguém. Então ele quer dizer isso mesmo, tá? Que as redes sociais eram um instrumento ali, era uma armadilha para pegar as pessoas, para pegar aquelas pessoas que estavam ali, que eram alvos daquela armadilha. Então, ele dizia que a rede social, você pode ter amigos, o conceito de amigo também mudou nas redes sociais, né? Porque um amigo você pode ter milhares de amigos. E você pode deletar também milhares de amigos. Então, ele vai dizer que as redes sociais também é esse olhar, né, da solidão do homem na multidão. Né? Vivemos num mundo individualista, as pessoas vivem a sua solidão e as redes sociais se caminhou para esse caminho aí.
né, para ajudar, né, as pessoas a terem amizades virtuais. O que mais o Bauman vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que tudo isso aí, né, tem muita gente então ali que vai usar o recurso, usar redes sociais, e essas redes sociais elas vão ampliar o nosso olhar sobre o mundo. O que quer dizer isso? Vamos acompanhar aqui. Ó. Então, o que é esse ampliar? É tirar as pessoas da zona de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes. E o único ser que eles veem são seus próprios reflexos. Então, isso quer dizer o quê? Que a rede social hoje, né, ela ficou muito narcisista, as pessoas criam imagens, elas não aparecem, elas criam imagens muitas vezes idealizadas de si. Né, você sabe que tem muitos filtros hoje, as pessoas batem uma foto, dificilmente ela mostra como ela é, ela coloca filtros para ser mais atrativa, porque o mercado também no mundo pede que as pessoas tenham um ideal de beleza, né, a moda, a beleza. Então tudo isso aí acaba influenciando também. E aí você cai nessa armadilha. Né? Você cai na armadilha. Então o Bauman vai dizer que por isso que é uma armadilha. Tem pontos positivos, mas nós estamos aqui filosofando os pontos que nós temos que pensar naquilo que nós estamos utilizando. E aí nós temos outro pensamento também sobre isso. Vamos ver aqui. Hoje o paradigma, nós falamos que nós vivemos no mundo da comunicação, no mundo da informação. Né? Então, há uma grande mudança, a mudança é muito rápida, né, na comunicação. Então, a forma de organização das informações também, elas têm que ter um olhar diferenciado para isso. Né? Então, hoje o centro está em toda parte, não existe mais circunferência. Então, você com um recurso, tudo está à sua volta. Né? Você pode ter acesso a uma loja, a um shopping, você pode fazer compras, você pode pagar contas. Não existe mais um ponto, tudo está, né, em aberto aí nas redes. Então esse aqui é o ponto das redes sociais e da tecnologia. Tem uma filósofa chamada Marilena Chauí, que ela vai trazer uma grande reflexão sobre isso. O que ela diz? Vamos ver aqui. Ó. Ela vai dizer que tudo isso que está acontecendo aí com a gente está ligado com a questão do mundo virtual. Né, o tempo do mundo virtual. Então existe um mundo real e existe um mundo virtual. E onde nós vivemos hoje? Né? Então vamos acompanhar aqui, ó, o que ela diz na leitura aqui. Que no campo filosófico, então, o tempo e o espaço, nós temos, o que é o tempo e o que é o espaço hoje diante das redes sociais, diante do mundo virtual. Né? Então essa concepção de tempo e de espaço mudou. O tempo, né, na real, é o tempo histórico, é a minha idade, as minhas transformações, minhas mudanças. Né? E o espaço é a sala, é o planeta, é um lugar onde as coisas estão. No mundo virtual não existem essas dimensões. Né? Se perdeu. Então nós temos que pensar de uma outra forma de olhar para o tempo e o espaço, segundo a Marilena Chauí. E isso é um problema filosófico, né? É um problema filosófico. Então, vamos considerando, continuando essa ideia dela aqui, vamos ver aqui, ó. Ela vai dizer então que a tecnologia, ela vai reduzir o espaço ao ponto, que ela chama de atopia, né, e o instante à acronia, o que vai gerar uma crise justamente nesses termos de tempo e espaço. Né? Atopia é a ausência de lugar, e a acronia é a ausência de tempo. Então, como pensar hoje a nossa vida diante das redes sociais, diante do mundo virtual? E aí a gente conclui com o seu pensamento. O que é a realidade no ambiente tecnológico hoje? Aí eu levo para vocês pensarem, né? Então, para ela, não faz sentido falar em realidade virtual. Uma vez que, filosoficamente falando, o virtual representaria potencialidades. Aquilo, é virtual, pode vir a ser. Né? Mas não, hoje o real é oposição ao... Né? O virtual é oposição ao real. Né? Por quê? Porque essa questão do tempo e do espaço, hoje nós estamos aqui vivendo uma nova maneira de pensar a realidade e a existência do ser humano.
E isso é um problema filosófico que fica para nós, né, construirmos nossas próprias ideias, a partir dessas reflexões. Tá certo, pessoal? Entendido? Então, até a próxima.